Lidere o seu temperamento. Eu não sei qual é o seu temperamento, não sei como é o seu jeito, se é explosivo, se você leva desaforo para casa, não sei. Eu só sei que eu, como uma boa colérica, quando eu vejo alguma injustiça, quando eu vejo alguém tratando com grosseria outra pessoa, isso me ferve, e ferve mesmo, gente. E a gente fala aqui nesse canal sobre a autoliderança, né? Porque você reagir de uma forma natural não, né? Porque não pode ser natural, mas de uma forma normal, também acho que não seria essa palavra, mas que as pessoas já esperam, né? Se você na mesma moeda, tá, bateu, levou, né? Geralmente a gente é assim. E o nosso temperamento, quando as pessoas são quentes ou mesmo secas, né? Elas não conseguem com a injustiça, ferve. Parece que tá fervendo mesmo o sangue e você tem que ali resolver aquela parada. E tem uma ocasião, vou abrir meu coração, tem uma ocasião que aconteceu com um dos nossos clientes que ele foi totalmente injusto para conosco, grosso, estúpido. Você já pegou um cliente assim? Grosso, estúpido, sem noção e que, né, não deixa nem você conversar, não deixa nem você argumentar, não deixa você falar, se liga, desliga na cara, né, manda mensagens que não tem nada a ver com teor. Então essas coisas, assim, principalmente quando você não consegue ter ali um lugar de fala para ao menos explicar a situação, pelo menos me deixa, né, enfervecida. E às vezes a gente quer responder na mesma moeda. Só que aí que a gente fala aqui nesse canal o tempo inteiro, que quando a gente espreme a pasta de dente, o que sai da pasta de dente? Pasta de dente, né? Sai lá o creme dental. E quando a gente espreme o líder crente, o que sai de dentro do líder crente? Então, aí depende do que a gente conseguiu se encher naquele momento, porque nem sempre é fácil, gente. A gente erra muito. Já abri meu coração aqui, já falei um monte de coisa que eu errei feio, né? E me arrependo todas as vezes que eu revidei de uma maneira natural, né? De uma maneira que as pessoas esperavam, né? Eu, grosseiramente ou, enfim, finalizava. Mas dessa vez, como em algumas outras vezes também, que eu entendi que não tem a ver com o meu temperamento, não tem a ver comigo. E eu tinha que retornar para esse cliente para resolver essa situação, para explicar. Eu lembro que ao gravar o áudio, né, eu não tinha notado, porque eu estava tão nervosa, eu tremia, né, minhas mãos tremiam, meu corpo todo enraivecido, cheio, assim, com fogo. E eu mandei um áudio que, nos primeiros minutos, estavam perfeitos, esclarecendo. Só que no final do áudio, eu dava uma cutucada. Então, eu fui e descartei o áudio, que eu falei, não tá legal, porque eu tô usando, eu tô esclarecendo, eu tô tendo uma boa comunicação pra gente continuar aqui, e se tiver que finalizar o contrato, ok, mas que pelo menos a gente tenha conseguido se comunicar da maneira mais clara possível. Mas eu falei assim, não tá dando certo, porque eu ainda tô colocando um pouquinho de mim, e ali nervosa e tentei gravar outro áudio, comecei muito bem, do meio pro final, já tava dando aquela cutucadinha também, porque aí não adianta, porque se você alfinetar, vai voltar, porque a Bíblia fala, né, que a palavra branda, ela acalma o furor. A palavra branda, mas se for uma alfinetada, gente, não tem como, né? Aí o negócio fica fervido de novo. Você não consegue realmente conduzir aquela comunicação. Eu tentei, né, algumas vezes assim, até que eu sentei. Gente, faz isso antes, sabe? Tem essa postura antes. Eu sentei e falei assim de novo, como eu falei em outras circunstâncias. Eu falei, Senhor, tudo de ti, nada de mim. Que essa comunicação sirva para mostrar quem tu és através de nós, Senhor. Que a gente segue realmente uma cultura que tem a ver com o teu reino. E eu comecei a declarar ali que não tinha a ver comigo, não tinha a ver com o que eu acho, mas com o que o Senhor queria agir naquele momento, com o que o Senhor queria demonstrar naquele momento através dessas circunstâncias. Porque através de circunstâncias assim é que a gente demonstra, né, o que realmente a gente consegue demonstrar Jesus, porque é diferente. Então, eu fui, apesar de não falar nada de Jesus, mas eu consegui demonstrar a clareza, consegui demonstrar o que realmente era necessário para aquele tipo de serviço, para aquela situação. E eu fui e mandei um áudio, ok. E quando eu terminei de mandar aquele áudio, a minha filha mais velha falou assim, foi, mãe, você conseguiu. E eu falei assim, nossa, eu nem sabia que ela estava ali. Olha só, então,
Às vezes a gente pensa também que é pelo cliente, né? E às vezes é por quem está nos observando no dia a dia e vê o nosso comportamento. E uns segundos depois, aí veio a pequena falando: mãe, toda vez que você tiver que mandar um áudio assim, pede pra gente orar por você. Aí eu falei assim, então, outra pessoa que ficou marcada assim. E depois, marcada bem, né? De entender que não é sobre os nossos achismos, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente fala aqui no canal, as estratégias que a gente dá de comunicação aqui, mas é o praticar além da emoção, né? Baixar a emoção e você conseguir comunicar o que é certo, da maneira correta. E quando a Mel, né, a pequena, foi falar pro meu esposo, ela falou assim: pai, minha mãe teve que mandar um áudio muito difícil. Isso assim, ela tem 7 anos. Então, olha o olhar dela já para essa situação. Ela falou assim: pai, minha mãe teve que mandar um áudio muito difícil, mas ela não estava conseguindo. Aí ela foi e pediu para Jesus: Jesus, tudo de ti e nada de mim. Gente, sensacional. Então, assim, aí você fica pensando: poxa, eu podia ter agido com justiça, já que o cliente foi injusto em várias circunstâncias? Poderia, mas eu não iria marcar a vida das minhas filhas com aquilo que realmente importa. Então, não é só sobre o cliente, não é só sobre quem está ali no grupo, que também vai receber essa questão, né? Essa diferença, porque realmente é muito diferente, porque alguém vem bravo e você vem com calma. Mesmo, é isso que eu tô falando para vocês, mesmo sendo colérica, gente, mesmo com a emoção bombando, borbulhando dentro de mim, existe a possibilidade da gente comunicar, a gente respirar fundo e falar: Senhor, tudo de ti e nada de mim. Porque quando a gente interfere, tudo dá errado. Quando a gente interfere, a gente marca pessoas de forma negativa. Então, que o Senhor possa interferir na sua vida para você ter uma autoliderança, mas isso depende da gente, sabe? O filho pródigo, quando ele decidiu voltar, ele voltou. O pai veio correndo ao encontro dele, mas teve uma escolha dele, né? De voltar para o pai, de se encher do pai. Então, a gente também tem que ter essa escolha de se encher do pai nas circunstâncias da nossa vida. Então, existe sim esse lugar, existe essa possibilidade. É isso que eu quero te convidar. Lidere a sua vida através da autoliderança com Jesus.